Boa noite, pessoal. Eu acredito que estão todos aqui, certo? Nós hoje iniciaremos, certo? A parte da matemática financeira, certo? A aula passada a gente concluiu o capítulo de proporcionalidade, que foi a regra de 3 simples, a regra de 3 composta, certo? E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre porcentagem e juros simples. E vamos ver como é cobrado em cada questão do IFRN, certo? Então, para começar, o que é porcentagem, né? Porcentagem, também conhecido como percentagem ou percentual, é a forma de expressar, certo? Uma proporção ou uma parte de um todo em relação a 100 unidades, certo? Em relação a 100 unidades. A porcentagem é uma medida muito utilizada em diversas áreas da matemática. E o símbolo utilizado para representar a porcentagem é isso aqui, certo? Matematicamente, a porcentagem é calculada se dividindo a parte pelo todo e multiplicando o resultado por 100. Ou também quando se observar que o denominador for o número 100, certo? Por exemplo, se você tem 30 maçãs, certo? E dessas 30 maçãs, você deseja expressar quantas dessas maçãs representam 20% do total, você calcularia 20%, certo? De 30, o que resultaria em 6 maçãs, certo? Então, porcentagem é isso, certo? Você extrair aquela quantidade que você deseja alcançar. Por exemplo, eu quero ali 20% de 30, então eu ia fazer 20% de 30 que eu obteria 6, certo? No nosso caso era 30 maçãs, 20% de 30 maçãs são 6 maçãs. A compreensão da porcentagem é essencial em muitos contextos, desde calcular descontos, certo? Desde calcular descontos em compras até interpretar dados estatísticos. Ele nos permite fazer comparações, calcular taxas de crescimento e muito mais, certo? E tanto de crescimento como de crescimento também, certo? Ele não faz só cálculo para aumentar, ele também faz cálculo para diminuir, certo? Então, vamos compreender melhor aqui através dos exercícios. Então, nós temos aqui o exercício 1, e ele diz, ó, em uma determinada loja, um produto passou de 90 para 120. Aí, dessa maneira, podemos concluir que a porcentagem de aumento foi de aproximadamente, então ele tinha 90, passou a ser 120. Como é que eu resolvo isso aqui? A gente pega, para encontrar o aumento, basta subtrair o preço antigo do preço pelo preço atual. Então, fica 120 menos 90, né? O preço atual menos o preço antigo. Que é igual a 30. Depois que descobrimos que o aumento foi de R$ 30, nós dividimos, certo? O aumento encontrado pelo antigo preço, certo? Então, fica R$ 30 dividido por 90. Isso aqui dá aproximadamente 0,33. O número 0,33 encontrado pode ser escrito em forma de fração com denominador 100. Como, professor? 0,33 é o mesmo que 33 sobre 100. E 33 sobre 100, certo?
dizemos que o aumento foi de quê? Foi de aproximadamente 33%. Então, a porcentagem, por exemplo, se eu tivesse aqui 0,1, quisesse transformar em por cento, isso aí ia ficar 10 sobre 100, ou seja, 10%, certo? Ok? Segundo exemplo, em uma joalheria, o preço de uma determinada joia é de R$ 500. Sabendo que para pagamentos à vista é oferecido um desconto de quanto? De 20%. Qual o preço à vista, né? Qual o preço à vista dessa joia? Então, primeiro nós vamos fazer o quê? Vamos calcular o desconto oferecido pela loja. Qual foi o desconto? O desconto de 20%, certo? Então, o que eu tenho aqui? Vamos calcular 20% de, certo? Esse de aqui é uma multiplicação, certo? Então, 20% de, como é que eu posso reescrever, né? 20% vezes, esse sinalzinho aqui, ó, é vezes 500. Então, 20% é o mesmo que 20 sobre 100. E 20% de 500 é igual a 100. Porém, o desconto de pagamento à vista é de R$ 100. Então, quanto é que ele vai pagar? Vai ser R$ 500 menos R$ 100, que dá R$ 400. Assim, o preço à vista da joia é R$ 400, certo? Já teve casos de o IF cobrar essa definição. Eles cobraram assim, mesmo. É, ah, tinha mil, o banco tinha R$ 1.000 e, de repente, com juros altos, passou a ser 1.500. Qual foi a porcentagem de aumento? Certo? Só uma coisa básica mesmo, que vocês, sabendo assim a definição, aplicando tudo direitinho, vocês conseguiriam fazer a questão de boa. Certo? Vamos aqui na questão não. Então, deixando a parte de porcentagem agora e passando para um tema muito importante, que é juros simples, certo? O que é juros simples, certo? Como identificar juros simples? Então, juros é uma forma básica de calcular o custo do empréstimo de dinheiro, ganhos de investimento ao longo do tempo, entre outros, certo? No sistema de juros simples, os juros são acrescentados ao capital inicial no final da aplicação, certo? Sem levar em consideração os juros acumulados anteriormente, certo? Então, qual é a fórmula, professor? A fórmula que é utilizada para calcular juros simples é essa aqui, ó. J é igual a C, que multiplica I, que multiplica T. Ah, professor, me dá uma dica de eu decorar isso aí. J é igual a CIT. J igual a CIT. J é os juros, o C é o capital, o I é a taxa e o T é o tempo. Certo? Tem tudo aqui. Vamos um de cada vez. A taxa é I e o tempo é T. Mas nós devemos ficar atentos. Atentos aqui. A taxa, que é o I, e o tempo T, eles devem ser expressos na mesma unidade. Como assim, professor? Vamos dizer que essa taxa veio em ano. Então, o meu tempo também vem em ano, certo? Vamos dizer que aqui veio em mês. Meu tempo também tem que ser em mês. Vamos dizer que aqui veio em dias. Aqui também tem que ver em dias. Professor, quando um vem em ano e o outro vem em mês, como é que eu faço? Aí você ou transforma os meses em ano, ou transforma o ano em mês. Como assim, professor? Vou dizer que a questão está pedindo o seguinte: é um ano, né, de alguma coisa,
E o tempo vem em mês. 5 meses, certo? 5 meses. 5 meses. Então, você pode transformar isso em ano, ou você pode transformar isso em mês. Aí você pode dizer, ó, um ano são quantos meses? São 12. Então, 12 meses. Certo? Simples. Ah, professor, aqui veio 31 dias e aqui veio dois meses. Você pode transformar aqui em um mês. Então, aqui em mês e aqui em mês. O que não pode aqui está em dia e aqui está em mês. Certo? Só isso mesmo. Vamos para frente. Então, qual é a fórmula de juros simples? J igual a CIC. Capital vezes a taxa vezes o tempo. A taxa aí deve ser expressa na forma decimal e chamamos de montante, certo? A soma é montante, que é o M, certo? É a soma do capital, que é o C, com os juros, que é o J. Ou seja, M igual a C, M igual a C mais J. Quem é o M? Montante. Quem é o C? O capital. Quem é o J? O juros. Então, para resolver o montante, você precisa encontrar os juros, certo? E o capital. Mas, geralmente, quando você encontra os juros, você já tem o capital, certo? Então, M igual a C mais J. Professor, é difícil. Não sei se muitos vão querer essa forma, mas eu vou dar uma dica. MCJ, Mossoró, cidade junina. M, Mossoró, C, cidade, J, junina. Mossoró, cidade junina. Montante, Mossoró, cidade junina. MCJ. M é o montante, C é o capital, J é o juros. Certo? Tranquilo? Gravaram na mente de vocês? Qual a fórmula de juros simples? J igual a CIT. Qual a fórmula do montante? Mossoró, cidade junina. CIT, juros, Mossoró, cidade junina, montante. Tudo bem? Alguma dúvida com isso? Porque a gente vai começar com os exercícios. Tranquilo para vocês? Eu acho que sim, ninguém falou nada. Show! Então, vamos aqui aos exercícios resolvidos. Ó, uma pessoa decidiu aplicar um capital a juros simples, certo? Com a taxa de 4% ao mês, durante 4 meses. Sabendo que no fim desse período o juro produzido foi de R$ 400, qual foi o montante ao término da sua aplicação? Então, aqui, ó, organizando os dados, né? Eu tenho que o juros foi de R$ 400, eu tenho que minha taxa de 4% ao mês, né? A M é ao mês, e eu tenho que o meu tempo está em 4 meses e eu quero descobrir o meu capital para poder descobrir o meu juros e também, né? Porque o juros já deu aqui. E também descobrir o montante. Então, aplicando na fórmula de juros simples, né? J igual a CIT, nós temos o seguinte: quem é o J? O J é 400. Quem é o C? O C é o que eu estou atrás, né? O capital. Quem é o I? 0,4. Quem é o T? 4. Então, eu tenho aqui 0,04 vezes 4 dá 0,16. Então, fica 0,16C. Por quê? Porque é um produto. Igual a quem? Igual a 100. O 0,16 está multiplicando, então ele passa aqui, ó, dividindo. Então, fica 400 dividido por 0,16. 0,400 dividido por 0,16 dá 2.500. Então, meu capital é 2.500. O que falta agora? Eu descobri o montante. Quem é o montante? Mossoró, cidade junina. Então, eu tenho aqui o M, que é o que eu quero descobrir. O C eu já tenho, que é 2.500.
E o J também já tem o que é 400. Então, é só somar, ó, 2.500 mais 400. Então, o montante é de R$ 2.900. Assim, o montante a término de aplicação foi de R$ 2.900. Certo? Próximo. Um aplicador tem R$ 20.000 aplicado a juros simples e a taxa aplicada é de 30% ao ano, né? Isso é ao ano. Quanto tempo é necessário para que o aplicador obtenha um montante de R$ 50.000? Então, vamos organizar aqui, né? Tem o seguinte dado. Nós temos que o capital é R$ 20.000, que a taxa é 30% ao ano, que é o mesmo 0,3 ao ano. E que o montante é o 50 mil, né? E eu quero saber qual o tempo, né? Qual o tempo? Eu sei que os juros é o meu montante menos o capital. Por quê, professor? Você não disse que o montante era o capital mais os juros? Sim. Se eu passar esse capital para cá, eu tenho que juros é igual a M menos C. Então, quando tirar o montante menos o meu capital, tem um total de juros. Então, o total de juros aqui, o meu capital foi 20, o meu montante foi 50, 50 menos 20, eu tenho 30 mil. Agora eu tenho que calcular só o tempo. Para isso, eu vou pegar a fórmula aqui, né? J igual a CIT. J eu sei quem é, que é o meu total de juros, 30 mil. O capital eu sei quem é, que é de 20 mil. A taxa eu sei quem é, que é 0,3, que é 30%. E o tempo é o que eu quero descobrir, certo? Então, multiplicando tudo isso aqui, eu tenho 20 mil vezes 0,3 dá 6 mil. 6 mil vezes T, 6 mil T. Então, esse 6 mil vai passar dividindo, né, que está multiplicando, então T vai ser igual a quem? Vai ser a 30 mil dividido por 6 mil. Cancelo os zeros aqui, certo? Fica 30 dividido por 6, então o meu tempo é de 5 anos. Por que não 5 meses, professor? Porque, ó, observe que minha taxa está ao ano. Então, o meu tempo tem que estar ao ano, certo? Então, tem aqui 5 anos, tá certo? Ok? Tranquilo? Outro exemplo aqui para a gente poder ir para os do IF. Um carro custa R$ 50.000 e será pago em um único pagamento, 6 meses após a compra. Considerando que a taxa aplicada é de 10% ao ano no sistema de juros simples, quanto será pago de juros nessa compra? Então, quer saber somente os juros. Note o seguinte, né? Eu faço os percebidos aqui. Note o seguinte, que aqui está 10% ao ano e aqui está em 6 meses. A taxa está em ano e o tempo está em meses, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Observação, a taxa e o tempo não estão expressos na mesma unidade. A taxa é mensal e o tempo é anual. Então, não se pode aplicar a fórmula de imediato. Não se pode, não se pode, não se pode, não se pode, não se pode. Daí, nós temos que transformar um dos dois aqui, ou esse em mês, ou esse em ano. Um dos dois. Daí, né, vou dividir por 6 meses, por 12 meses. Por quê? Quando eu divido 6, que é o total de meses, por o total do ano, né, que é 12 meses, eu vou ter 0,5 ao ano. Certo? Então, eu transformei os meses em ano. Peguei ele e dividi por 12. O que aconteceu aqui, ó? No lugar de 6 meses, passou a ser 0,5 anos. Agora sim eu posso aplicar. Ó. Meu capital é 50 mil, meu tempo agora não é mais 6 meses, e sim 0,5 anos. E a minha taxa é de 10% ao ano, que é o mesmo que 0,1. E o J, né, que é os juros, é o que eu quero encontrar. Certo? Então, os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, para encontrar os juros, basta que a gente substitua. O C é 50 mil, certo? O C é 50 mil. O I, que é a taxa, é 0,1. O T, que é o tempo, é 0,5. Multiplicando tudo isso aqui, eu tenho os juros de R$ 2.500, tá certo? Portanto, será pago R$ 2.500 de juros, certo? Tudo tranquilo para vocês. Então, nós fizemos
vários exemplos, onde vocês puderam perceber, cada exemplo um modelo de questão, né? Do que pode ou não cair na prova de vocês, na prova do IFRN, certo? Então, agora, nós vamos fazer o exercício 2022, 2021, deixa eu ver aqui, 2022, 2021. Espera aí que travou. Volta já. Voltou. 2000 e... Vamos fazer o exercício 2022, certo? De 2021, 2018, em 2018, depois nós vamos para o 2026, que é o do ano passado, certo? Se der tempo, a gente dá uma, uma pincelada ainda em outras questões, tá certo? Ok? Então, a questão 1 diz o seguinte, né? Caiu aqui no IFRN 2022, e ele diz o seguinte aqui, ó. Um financiamento estudantil tem sido uma alternativa para os alunos que, infelizmente, não conseguem uma vaga em universidade pública. Se uma financeira oferece um financiamento para o curso de graduação que custa R$ 100.000, a taxa de juros simples, ó, sempre vocês verem a questão juros simples, você já marca lá que é para vocês ficarem cientes qual fórmula vocês devem usar, certo? Aí diz de 1% ao mês e com pagamento no final de 60 meses. O montante, ó, o que, que ele quer aqui? Ó, é interessante que lá na hora da prova vocês coloquem isso aqui de outra cor, para vocês identificarem lá o que, que ele está pedindo, certo? A ser pago pelo estudante que tomar esse financiamento será de 160 mil, 120 mil, 140 mil, 180 mil. Primeiro, vamos aplicar em juros simples, né? Tem as observações assim, que é juros. Juros é igual ao capital, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo. Professor, mas ele não falou da questão do capital. Falou. Ele disse aqui que a financeira oferece um custo de R$ 100.000. Então, esse é o capital dele. Vai pegar os R$ 100.000, vai pagar e quitar a dívida dele, só que ele vai ficar devendo na financeira, certo? Então, o que, que ele vai fazer aqui? Os juros é igual. Quem é o capital? 100 mil. Quem é a taxa? Vezes a taxa, 1% ao mês. Eu não vou reescrever 0,01, certo? Eu vou escrever como é que 1%, 1% é o mesmo que 1 sobre 100. Vocês vão entender por que eu vou fazer isso. Vezes quem? 1 sobre 100. Vezes, para pagar isso aqui. Quem é o tempo? Ó, a grandeza está em meses, né? A grandeza da porcentagem, certo? E a grandeza aqui do tempo, certo? Está em mês, ou seja, a taxa está em mês e o tempo está em mês. Então, tranquilo, já posso colocar aqui o 60. Agora vocês vão entender por que, que eu coloquei zero aqui, ó. Porque eu posso simplificar esses 3 zeros, vai cancelando zero demais. Eu posso cancelar esses 2 zeros com esse zero aqui. Então, eu vou ficar com juros igual a quanto? Igual a 100, igual a 1.000, aliás, desculpa, vezes 1, vezes quem? Vezes 60. 60 vezes 1 dá 60, 60 vezes 1.000 dá 60 mil. Então, os juros é 60 mil. Professor, eu já sei que é só somar, né, o montante. O montante é o capital mais os juros. Eu sei que é só juntar. E a única alternativa que tem 60 é essa daqui. Então, eu já vou marcar a letra A. Tranquilo, você pode fazer isso perfeitamente. Você já sabe que quando você pegar o montante, que é 100 mil, que é igual a 100 mil, mais 60 mil, isso aqui vai resultar em quê? Vai resultar em 160 mil, tranquilamente, não tem nenhum problema. O negócio era que, por exemplo, se aqui fosse 260, certo?
Você poderia matar também, porque o capital é 100 mil. Então, para chegar lá, tem que ser 200 mil capital, certo? Então, só umas dicas para vocês. Essa daqui caiu no IFRN 2022, certo? Ficou claro para vocês? Vocês têm alguma dúvida a respeito que vocês queiram perguntar? Por exemplo, é, não é sempre que a pessoa transforma em decimal. Tem, como é que eu posso dizer? Na medida que vocês vão fazendo mais questões, vocês vão amadurecendo a metodologia que vocês vão utilizar lá na hora da prova, certo? Uns gostam de utilizar já direto a multiplicação, depois dividir por 100, certo? Tem nenhum problema. Vocês têm alguma dúvida? Não? Então pronto, eu vou deixar essa questão 2 para vocês aqui e dar um tempo aqui para vocês responderem. Questão 2, vocês responderem, certo? Vocês botam a resposta no chat. Eu mandei a minha resposta no chat. Certo? Vamos só aguardar aqui mais alguém, certo? Alternativa A, alternativa A. Vamos ver, né? Segundo o texto 1, o IBAMA aplicou 10 milhões
em multas contra acampamentos ilegais localizados na terra indígena, Alto Rio Guamá. Supondo que os invasores não pagaram as multas e que sobre elas serão cobrados, aí eu vou colocar aqui, né, juros simples, serão cobrados juros simples. No regime de juros simples, certo? De quantos por cento? De 2% ao mês. O montante, ó, o que ele quer é, novamente, o montante, certo? Da dívida será paga ao final de 2 anos, certo? Então, uma informação aqui que pega muita gente é isso aqui, ó. Aqui está falando em meses e aqui ele está falando em anos. O que é que o aluno deveria ter feito aqui, né? Antes de começar a questão em si? Pegado 2, que são anos. Isso é igual a quanto? É igual a 24 meses. O que é que o aluno deveria ter feito? Isso aqui, em primeiro lugar. Depois, aplicado na forma. Juros. Juros é o capital, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo. Juros, sei lá, o capital é 10 milhões, então 10 seguido de 6 zeros, vezes a taxa de 2% ao mês, novamente eu vou botar o 100 aqui e o 2 em cima, vezes o tempo, que é 24, certo? Então, aqui eu posso cancelar esse zero com esse zero, e vai ficar aqui 100 mil, né? Então, juros é igual a 100 mil vezes 2 vezes 24, certo? Dá 48, então os juros aqui dá 48, que é 100 mil, 48, falta 0, e mais 0, 0, 0. 48, 480 mil, aliás. Então, falando 48 vezes 4, 8, vezes 2, 4. Isso. E agora, o que o aluno deveria ter feito? Opa, falta um zero aqui, né? Não é isso? O aluno deveria pegar aqui o montante, que é igual ao capital, mais os juros. É isso? Montante seria, vou até botar aqui o capital, 10 milhões, né? Vou botar aqui 10 milhões aqui, 3, 6. E 48 em cima, né? Zero aqui, zero aqui, zero aqui, zero aqui, zero aqui, zero aqui. Não, aqui é 8. 8 aqui, 4 aqui. Quando ele somasse aqui, né? Só poderia dar a alternativa letra A, né? Que ia dar 14 e 800 mil. 14 milhões e 800 mil, né? Já para não ficar muito cheio de zero aqui, certo? Vou botar aqui já montante igual a 14 mil, 14 milhões, não, 14 mil, não, 14 milhões e 800 mil. Letra A. Muito bem, parabéns. Letra não. Alternativa número, parabéns, acho que todos acertaram, né? Questão número 3. Para melhorar as perspectivas sociais de um grupo de refugiados, o banco resolveu conceder empréstimo a juros simples, com taxa de 0,5 ao mês. Se o refugiado tomar emprestado equivalente a 10 mil reais, pagará após 60 meses, né? Para pagar após 60 meses. Aí o montante será pago de. Então, aqui é o seguinte. Primeiro você vai fazer o juros simples, depois você vai aplicar o montante. Você já sabe que vai precisar do montante. Então, aqui, primeiro observar, está em mês aqui, tudo certo, então só aplicar juros ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Juros é igual, capital é 10 mil, que é o que ele vai pegar emprestado, deixa eu descer um pouquinho aqui para baixo, que é para não pegar ali, juros é igual a 10 mil,
vezes a taxa, que diz 0,5 ao mês, 0,5 dividido por 100, né? Vezes a taxa de meses, que é 60. Então, eu vou pegar aqui esse, simplificar com esse, então, os juros vai ficar igual. 100 vezes 0,5, vezes o quê? Vezes 60. Eu esqueci algum zero. Cortei zero demais. Deixa eu ver se é 10 mil mesmo. 10 mil. 2 zero, fica 100. Então, aqui o que eu vou fazer? Se eu pegar aqui e multiplicar 100 vezes 0,5, é o mesmo que dividir por 2, né? E eu posso pegar aqui o 0,5 multiplicar por 60, que é o mesmo dividido por 2. Então, se eu pegar isso aqui e multiplicar, dá quanto? Dá 30. E 30 vezes 100 dá 3 mil. O montante é o capital mais os juros. Logo, o capital é de 10 mil, mais os juros que é 3 mil. Então, o capital é de 13 mil reais, alternativa correta, letra B de bola, certo? Tranquilo, tranquilo aí para vocês. Parabéns a todos que acertaram. Acho que todo mundo acertou, certo? Tem só 4 pessoas aqui. Parabéns, esses que acertaram, certo? Estão no caminho certo. E agora, vamos ver aqui uma questãozinha, deixar o melhor para o final, né? Vamos ver aqui a questãozinha dessa daqui, ó. Mariana decidiu investir, certo? Decidiu investir. Seu salário é um fundo de investimento que oferece rendimento de 2% ao mês, ao regime de juros simples. Então, ela aplicou 5 mil reais e pretende deixá-lo rendendo por 8 meses, para juntar dinheiro para uma viagem internacional. Quanto ela terá ao final desse período? Perceba que aqui ele não falou a palavra montante, certo? Mas ele pergunta quanto terá ao final do período. E o montante é o quê? É o final de tudo. É quando você chuta o seu capital mais os seus juros. Então, necessariamente, ele não pediu montante escrito montante, mas ele foi aqui e escreveu o que ele achava. Que ele achava não, ele escreveu aqui maquiando a palavra montante, né? Então, os juros aqui é o quê? Os juros é igual a quanto? Os juros é capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Vocês vão já entender por que eu frisei essa parte aqui, certo? Os juros vai ser quanto? Vai ser o capital, que é de 5 mil, vezes a taxa, que é 2 sobre 100, vezes o tempo, certo? O tempo, que é de 8 meses, certo? Ó, mês aqui, você já pode multiplicar direto. Vou cancelar esses dois zeros com esses dois zeros. Então, juros vai ser igual a 50 vezes 2 vezes 8. 2 vezes 50, 100. 100 vezes 8, 800. Pronto. Por que, professor, você frisou essa parte aqui? Porque, por exemplo, aqui poderia ter só assim, ó, 800. Aí o aluno ia lá, pá, marcar. Por quê? Porque ele não viu o montante aqui. Ele não viu a palavra montante. Mas, quando ele fala aqui, terá ao final desse período, ele está assim, pedindo que você encontre o montante, que é o capital mais os juros. Então, o montante vai ser 5 mil mais 800. Então, o montante é 5.800. Então, a alternativa correta seria a letra A. Essa questão 2 eu vou pedir para vocês fazerem também, certo? Vocês fazerem a questão 2 e colocar aqui no chat, certo?
Coloquei minha resposta novamente no chat. Certo, tô acompanhando aqui, certo? Tudo lá, pronto. Isso aqui, conferir, né? Um comerciante comprou mercadorias no valor de R$ 12.000, mas negociou com o fornecedor para pagar em 6 meses com juros simples de 1,5 ao mês. Qual o valor final que ele pagará após o prazo? Então, os juros vai ser igual ao capital, que multiplicar a taxa que multiplica o tempo. Novamente, ele quer saber do valor final, e isso é montante, certo? Os juros será igual ao capital, que é 12.000, porque ele comprou 12.000, vezes a taxa. Novamente, eu vou escrever 1,5 sobre 100, que é 1,5%, vezes 6 meses. Cancelar esses dois zeros com esses dois zeros, eu vou ter aqui os juros é igual a 120 vezes 1,5 vezes 6, certo? O que você pode fazer aqui, ó? Deixa eu ver se fica mais fácil, 120, o 6. O 6, né? Vou pegar aqui 1,5 vezes 6. Perceba que aqui é 1 mais 0,5 vezes 6. 6 vezes 1 eu sei que é 6. E 6 vezes 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2, ou seja, 3. 6 mais 3, 9. Então, isso aqui dá 9. Então, juros é igual a 120 vezes 9, que é igual 9 vezes 0 dá 0, 9 vezes 2 dá 18, vai 1, 9 vezes 1, 9, com 1, 10. 1.080. Agora, 1.080 vai ser somado com o meu capital. Então, o montante é o capital mais o juros. O montante é o capital de quanto? O montante é o capital mais o juros. O capital é de 12.000, mais os juros, que é de 1.080. Então, o montante é 13.080. 13.080, letra A. Tranquilo? Questão 3 não, questão 4 não. Não tem nenhum de mês e ano. Não, não tem nenhum de tempo. Responder essa daqui. Lucas precisa de R$ 7.500 para quitar suas dívidas e consegue um empréstimo que cobra juros simples de 2% ao mês. Se ele pretende quitar o empréstimo em 7 meses, quanto ele pagará de juros? Aqui ele quer só os juros, certo? Então, os juros vai ser igual a quem? O capital, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo. Então, os juros vai ser igual. Quem é o capital? O capital que ele pegou emprestado, ou seja, R$ 7.500, vezes. Quem é a taxa? A taxa é 2%. Novamente, eu vou escrever assim, ó, 2 sobre 100. Vezes 7 meses. Então, aqui tem mês, aqui também tem mês, tranquilo, já pode manipular assim, né? Isso vezes isso aqui. Né? Simplifica esse zero com esse zero, então vai ser juros igual a 75 vezes 2 vezes 7. Vezes 7, certo? O que eu posso fazer aqui, ó? Eu gosto de deixar a multiplicação por 2 por final, certo? Por quê? Porque é mais fácil você multiplicar por 2 do que você multiplicar por 7, tá certo? Então, multiplicando por 7 aqui, eu tenho o seguinte, ó, vou ter 75 vezes 7. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 7, 49, 49 com 3, 52, né? E agora eu vou multiplicar por 2, ó. 2 vezes 5, 10, vai 1.
2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. 2 vezes 5, 10. Certo? Então, 1.050. Os juros que o Lucas vai pagar ao final é de R$ 1.050, alternativa letra C. Certo? Então, isso se ele pegasse a 2% ao mês, pagasse em 7 meses, só de juros ele tinha pagado R$ 1.050. Agora, cuidado, esses R$ 1.050 é o juro durante os 7 meses, certo? Não é tipo, todo mês o Lucas ia pagar R$ 1.050, tá bom? Entenderam essa parte aí? Tranquilo para vocês? Tranquilo, né? Tudo tranquilo para vocês, é isso? Isso aqui é o conteúdo da próxima aula, certo? Lei de aritmética simples, mas nós ainda vamos responder questões. Vamos agora para a questão 29, certo? Deixa eu ajeitar aqui. A questão 29 do ano passado, viu? Foi de juros simples. Ó, durante a preparação para a COP30, em Belém, de 2025, a empresa contraiu um empréstimo de R$ 80 mil a juros simples, com taxa de 1,5% ao mês, pelo prazo de 10 meses. Sabendo que o empréstimo será quitado integralmente ao final do prazo firmado, o montante a ser pago ao término dos 10 meses será de 88 mil, 12 mil, 68 mil, 92 mil. Que é o seguinte, está valendo uma vaga, né? O aluno ele tem que ter o máximo de cuidado aqui. O que ele deve fazer aqui, né? Ele deve enumerar, né, o capital, 80 mil, a taxa, 1,5% ao mês, o tempo, 10 meses, os juros é o que eu quero descobrir e está faltando descobrir o montante. Então, ele teve todos os cuidados aqui de olhar se não está faltando nada. Aí, agora que ele fez isso, ele pode ir para a questão, né? Juros é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Juros é igual. Quem é o capital? 80 mil, né? 80 mil. Vezes quem é a taxa? 1,5 ao mês. Então, vou pegar 1,5 sobre 100. Vezes quem é o tempo? 10 meses. O que o aluno deve fazer aqui? Pegar o zero, cancelar com isso. Então, juros vai ser igual a 800 vezes 1,5 vezes 10. Eu posso reescrever aqui, né? 800 vezes 1,5, sendo 800 mais a metade de 800. Lembra que a gente fez agora? Por quê, professor? Porque eu posso pegar aqui 800, como ele está multiplicando 1,5, é 1 mais 0,5. 800 vezes 1 dá 800, mais 800 vezes 0,5 é o mesmo que dividir por 2, que dá 400. Isso aqui dá um total de 8 mais 4, 12. Então, 1.200, né? 10, 12. Isso, R$ 1.200. Então, vou ter os juros aqui de R$ 1.200 vezes 10, que dá 12 mil. O aluno com pressa, ele vai esquecer e marcar B. Por quê? Porque o aluno está com pressa e esqueceu dessa informação aqui, ó, certo? Do montante. Por isso que eu disse que é importante você colocar as informações que você deseja. O aluno ele poderia simplesmente fazer isso, ou simplesmente ter vindo aqui, pronto. Se ele tem um lápis azul e preto lá, ele poderia muito bem ter vindo aqui com outra cor e ter marcado montante para chamar a atenção dele e dizer que a questão quer o montante e não os juros. Certo? Aqui, ó, a respostinha B, mas não é ela, certo? Então, alguns candidatos marcaram a questão B, mas não é ela. Ele quer o montante capital, mas os juros. O montante vai ser quem?
O montante vai ser o capital, que é 80 mil, mais os juros, que é 12 mil. Somando tudo isso aqui, dá 92 mil. 80 mil, 92 mil. Alternativa correta, letra D, certo? Então, é muito importante, na hora que vocês forem fazer as questões, no dia da prova, vocês irem selecionando o que a questão está pedindo, certo? Vocês podem ir marcando na prova o que a questão está pedindo. Vocês podem anotar, como eu fiz aqui, ó, eu tive todo o cuidado para responder a questão. Botei quem era o capital, botei quem era a taxa, botei quem era o tempo, botei quem é que vinha primeiro, juros ou montante. Então, botei os juros, depois eu botei o montante. Por quê? Porque isso para mim, funciona como uma espécie de mapa. Eu vejo o que tem e o que está faltando. Certo? Então, ó, está faltando os juros e está faltando o montante. Primeiro eu tenho que calcular os juros, depois calcular o montante. Tá certo? Então, é muito interessante que no dia da prova vocês façam isso. Coloquem mesmo assim, detalhado, para vocês não esquecerem. Tá certo? Como vocês vão fazer a prova do Proitec, certo? Vamos responder uma questãozinha aqui do Proitec, antes de terminá-la, né? A nossa última questão. Tem o Proitec, tem essa daqui. Vamos responder essa do Proitec 2017. No título do texto 2 é informado que o custo de corrupção pode chegar a 69 bilhões, certo? De reais por ano. No regime de juros simples, aqui, ó, juros simples, se esse valor fosse aplicado a uma taxa de 0,5 ao mês, durante 6 meses, o valor resultante da aplicação seria de, ó, eu não vou fazer 69 bilhões, eu vou botar só 69. Perceba que aqui as alternativas não tem todos os zeros, certo? Então, o juros vai ser igual ao capital, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo. Então, o que ele quer? O valor resultante da aplicação. Então, ele quer um montante. Juros vai ser igual. Quem é o capital? 69 bilhões, né? A taxa de 0,5 sobre 100 vezes 6 meses, certo? Aqui, eu vou fazer o seguinte. 0,5 vezes 6 é o mesmo que simplificar por 2. Então, 69 vezes a metade de 6 é 3. Fica 3 sobre 100. Vou pegar aqui o 3 e multiplicar por 69. Ó, 69 vezes 3. 3 vezes 9, 7. Vai 2. 3 vezes 6, 18. 18 com 2, 19, 20, né? Então, juros é igual a 207 sobre 100. E isso aqui dá 2,07, né? Simplificando. Só que aí ele quer saber, né? O valor resultante da aplicação seria de. Então, vamos ler de novo para a gente ficar ciente do que ele quer. No título do texto 2, é informado que o custo da corrupção chega a 69 bilhões de reais por ano no regime de juros simples. Se esse valor fosse aplicado a uma taxa de 5% ao mês, durante 6 meses, o valor resultante da aplicação seria de. Então, em 6 meses, ele quer o final, ó, novamente ele traz a alternativa B. Você vai pegar aqui o 69 e somar com 2,07, né? Então, aqui eu vou ter 0 mais 7 dá 7, 0 mais 0 dá 0, 9 mais 2 dá 11, vai 1, 1 mais 6, 7, 71,07. Alternativa correta, letra A, tá certo? Ok? Alguma dúvida para vocês? Tranquilo? Se não, tenham todos uma ótima noite, certo? E obrigado pela presença de vocês. Estão liberados. Tchau.